Jesus, o plano perfeito de Deus. Romanos capítulo 3, versos 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como oferta, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, colocamos diante do Senhor essa porção da Tua palavra lida, sabendo que ela é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Que o Senhor possa, ó sacerdote amado, tomar Tu mesmo essa palavra, essa espada afiada nas Tuas mãos e cortar a cabeça dos Teus inimigos nos nossos corações. Que o Senhor venha, através da Tua palavra, nos confrontar, nos encontrar, Senhor, e nos transformar. Que o Senhor possa, Senhor, usar essa Tua santa palavra, essa ferramenta maravilhosa, para nos conformar à imagem do Teu Filho amado, Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Você sabe por que Jesus teve que nascer? E por que ele teve que morrer? Sabe por que nós comemoramos o Natal? E a Páscoa? Deus, em sua soberania e sabedoria, criou a terra e tudo o que nela existe. Criou o homem à sua imagem e semelhança para ser seu amigo e companheiro. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 nos diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus colocou Adão e Eva no jardim e na viração do dia ia até eles para ter comunhão. Gênesis capítulo 2, versos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez um jardim no Éden e plantou entre várias árvores que serviriam de alimento para o homem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá uma ordem para que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem poderia ter escolhido comer da árvore da vida, e assim ele teria comunhão eterna com o Senhor. Mas, se você conhece a história, sabe que ao ser tentado pelo diabo, Adão e Eva escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram ficar livres para se desenvolver segundo seus próprios recursos e desejos, separadamente de Deus. Eles desobedeceram à ordem de Deus. E assim, o pecado entrou na humanidade. Por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos em pecado. Talvez você possa pensar que Deus poderia ter impedido o homem de pecar. E ele poderia mesmo. Mas Deus não queria um robô, alguém que o adorasse por obrigação. Por isso, Deus deixou o livre-arbítrio no homem, para que ele escolhesse adorar e servir a Deus por livre e espontânea vontade. Talvez também você pense que Deus poderia ter destruído o diabo, quando este, ainda como um anjo de luz, se rebelou contra Deus. E ele poderia mesmo, mas aí seria o Criador destruindo a criatura. E Deus queria provar para o diabo que era possível sim, que a criatura destruísse a criatura. Romanos 6, 23 nos diz:
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no mesmo livro, Romanos, capítulo 5, verso 8, nos diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em todos esses acontecimentos, Deus não foi pego de surpresa. Ele tinha um plano perfeito, eterno. Como lemos em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele então, numa prova de amor, envia seu único filho, Jesus, em forma humana, para nascer aqui como nós e provar para o diabo que é possível viver aqui nesse mundo, revestido por essa carne, mas sem cair em suas tentações, sem pecar. E assim Jesus viveu, por 33 anos e meio, sendo tentado de todas as maneiras, não pecou. E ao morrer na cruz por nós, por não ter sido reconhecido pelos homens como Filho de Deus, Jesus saciou a justiça de Deus. Romanos 3, dos versos 24 a 26, nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como oferta, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ao morrer na cruz sem nenhum pecado, Jesus representou a cada um de nós. A morte era para nós. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele ali na cruz, e ele nos substituiu. Morreu a nossa morte para assim vivermos sua vida. E seu sangue puro derramado na cruz saciou a justiça de Deus, e assim fomos aceitos novamente diante dele. Todos nós estávamos pregados lá na cruz com Jesus. João, capítulo 3, verso 16, um verso tão conhecido, nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho por nós. E assim Deus provou para o diabo que é possível que o homem viva sem pecar, pois Jesus esteve aqui como homem. Ele tinha toda a divindade dentro dele, pois ele é Deus, mas não usou em nenhum momento seu poder divino. Tudo o que ele fez aqui foi como homem, 100% como qualquer um de nós. Colossenses 2, nos versos 13 e 14, nos diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora podemos fazer parte novamente do seu reino de amor, pois em Jesus tivemos a redenção dos nossos pecados. Mas então, o que precisamos fazer para sermos salvos? Em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, temos a resposta para essa pergunta. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A única coisa que precisamos fazer é entregar nossas vidas para Jesus, reconhecendo-o como nosso único e suficiente Salvador. Assim, ao nos aproximarmos do Senhor, Ele sentirá o cheiro do sangue do seu Filho e permitirá que nos acheguemos diante dele e nos dará como selo, como garantia dessa adoção como filhos, o Espírito Santo, que vem habitar em nós a partir da nossa entrega e nos habilitar a viver nessa terra como Jesus, agora nosso irmão mais velho, viveu. Jesus então foi a ponte que Deus usou para nos ligar novamente a Ele. Precisamos atravessar essa ponte confessando nossos pecados a Deus, aceitando o seu sacrifício de amor, permitindo que seu sangue nos lave,
e entregando nossas vidas a Ele. Fazendo isso, somos justificados. Nosso espírito é salvo imediatamente pela fé em Jesus. A esse milagre chamamos de regeneração. A partir daí, começamos uma nova caminhada com Deus, livres da culpa do pecado. E então entramos no processo de salvação da nossa alma, que é a santificação, onde seremos livres do poder do pecado em nossas vidas. Em outra oportunidade falaremos sobre esse assunto, se o Senhor assim nos permitir. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, pelo teu sacrifício de amor. Te agradecemos, Senhor, porque em todas as coisas que aconteceram desde a criação do universo, nada pegou o Senhor de surpresa. O Senhor já tinha um plano perfeito, um plano eterno, que era de enviar o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz no nosso lugar. Muito obrigada, Senhor Jesus, por teu sacrifício de amor, porque o Senhor aceitou viver aqui como homem, enfrentou todas as tentações, foi rejeitado pelos seus, morreu a mais terrível das mortes, que era a morte de cruz. Tudo isso por amor a nós. E o seu sangue puro ali derramado, sem nenhum pecado, nos ligou novamente com Deus. O teu sangue saciou a justiça de Deus. E através dele nós podemos nos achegar junto ao trono da graça. Muito obrigada, Senhor. Nós nunca poderemos pagar por tão grande salvação. A única coisa que podemos fazer é entregar nossas vidas como um sacrifício de amor, como uma oferta a Ti, como gratidão por tão grande amor e salvação. Que o Senhor possa, Senhor, tocar na vida de cada pessoa que ouvir essas palavras. Que o Senhor possa, Senhor, falar ao coração de cada um. E que o Senhor possa revelar a necessidade que cada ser humano tem de se entregar a Ti e de receber o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que o Senhor possa fazer a Tua obra, o Teu milagre, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém.